É difícil deixar isso claro para aqueles que vivem inteiramente do ponto de vista de obter, desejar e conquistar. Por outro lado, é simples explicar isso a uma pessoa que tem dentro de si algum toque do Espírito de Deus. Infelizmente, existem alguns desprovidos desse Espírito de Deus, e estes o Mestre se referiu como solo árido e rochoso. Uma coisa está faltando neles, apenas uma coisa: amor. Amor. O amor que procuram é o amor que devem dar. Pessoal, para a gente poder ter uma visão mais profunda dos assuntos tratados aqui nesse trecho, mais uma vez, o mestre Gualberto está aqui conosco. Gratidão, mestre, pela presença. Para quem não sabe, o mestre Gualberto já teve esse assim chamado despertar da consciência. E hoje ele compartilha a sua visão de quem vive nesse estado desperto de consciência. Bom, mestre, nesse trecho, o Joel Goldsmith comenta que o amor que procuramos deve ser o amor que devemos dar. Sobre essa temática, o mestre pode compartilhar qual é o caminho para o autoconhecimento e também o que é a autoinvestigação? Ô Gilson, aqui na sua pergunta sobre a questão do amor, nesta relação entre autoconhecimento e autoinvestigação, ela é algo que se mostra bem interessante. Nós desconhecemos a ciência de amar. Isso porque a ideia é de alguém no amor. Não sabemos a verdade sobre o amor. A verdade sobre o amor é a ciência de amar. Mas amar não é para alguém. Não é algo que nasce de alguém, que alguém realiza. A presença do amor é a presença da verdade. Se não há verdade, não existe amor. A presença do amar é a presença da verdade. E isso é algo possível quando nós conhecemos a verdade sobre nós mesmos. É quando, de fato, descartamos a ilusão sobre quem nós somos. É o conhecimento da verdade que liberta. É a compreensão da verdade que faz florescer o amor e, portanto, o poder de amar. Isso requer autoconhecimento. Temos que aprender a verdade sobre nós mesmos, a verdade sobre os nossos gestos, sobre o nosso tom de voz, sobre a nossa fala, sobre o que sentimos, sobre os nossos pensamentos, emoções, sensações, o modo de lidar com ele ou ela, o modo de lidar com nós mesmos. Tudo isso requer a presença de uma inquirição, de uma investigação. Portanto, a presença da autoinvestigação é a presença do autoconhecimento. A ciência do autoconhecimento requer este olhar para como nós estamos funcionando no viver, no dia a dia. A não ser que tenhamos este olhar, todo o nosso movimento continuará sendo o movimento de condicionamento mental, de condicionamento do eu, de padrão de comportamento egóico e, portanto, bem longe da verdade, do amor. O amor é algo que floresce nesta liberdade de ser.
o que requer a presença do autoconhecimento. Quando o seu contato com ele ou ela não é mais o contato a partir de um lugar de observação pessoal, de visão particular de mundo e, portanto, de autocentramento, temos a presença do amor. Nós precisamos investigar, Gilson, a questão do observador. Quem é em você o observador? Quem é em você o pensador? Quem é em você aquele que sente, aquele que gosta, aquele que não gosta? Quem é em você esse que fala, esse que gesticula? Quem é em você? Você. Quando o comportamento está presente, quando o olhar está presente, o sentir está presente, o perceber está presente. Compreender que esse elemento é o observador. E a forma como ele reage é projetando a si mesmo do lado de fora. Uma completa visão disso requer a presença da autoinvestigação. Então se torna claro que o observador é aquilo que ele está observando. Quando você tem um pensamento, é você pensando. Mas esse que está pensando e o pensamento são um único movimento. Esse movimento é o movimento do eu. Aqui a visão da vida requer a compreensão do eu. A compreensão do observador. A compreensão do ego. Então ele cessa, ele termina. Então o contato com o pensamento, com a emoção, com a sensação, o contato com ele ou ela, o contato com a vida, passa por uma profunda transformação. E quando essa transformação está presente, nós temos algo aqui surgindo que não faz parte do conhecido, que não faz parte da mente, que não está mais dentro do contexto do eu, do contexto do ego. Um olhar direto para o momento presente, sem o passado. Um olhar direto para a experiência, sem o experimentador. Para o pensamento, sem o pensador. Para o outro, sem qualquer ideia sobre ele ou ela. Porque é isso que temos feito. Não há amor em nossas relações, porque são relações a partir deste centro que olha, compara, julga, aceita, rejeita, gosta, não gosta. É isolacionista este centro, é separatista. Ele vive autocentrado, interessado sempre nele mesmo. É a vida da pessoa, é a vida do ego. Todo contato que temos, que é prazeroso, satisfatório, preenchedor com o outro, nós chamamos isso de amor. Nós dizemos amar ele ou ela. Evidente, enquanto ele ou ela continua produzindo em mim estados agradáveis, que a pessoa que eu sou aprecia. Mas se isso muda, se a forma como ele se dirige a mim, me trata, me preenche, se isso altera, eu fico com raiva, aborrecido, frustrado. O que isso nos mostra? Isso nos mostra que as nossas relações são relações entre imagens. Não há uma relação real
não há um contato real, porque não há autoinvestigação, nós não estamos cientes de como estamos funcionando. Não temos ciência da verdade sobre nós mesmos. Evidente que o que temos sobre o outro é parte da ilusão que nós projetamos, porque nada sabemos sobre ele, nada sabemos sobre ela, nada sabemos sobre nós mesmos, porque nos falta a autoinvestigação, nos falta o autoconhecimento, nos falta a presença da meditação. Talvez você pergunte, então, o que é que nós temos nas relações? Cumplicidade? Acordos? Trocas? Negociações? Se é vantajoso para ambos, nós mantemos o negócio. Quando deixa de ter vantagem para mim, o contrato foi rompido. Então nós saímos daquele contrato para um novo contrato. Então tudo que as pessoas fazem é trocar de pessoas, é trocar de relacionamentos. Há uma constante busca de alguém que me aceite, que me aprecie, que me valorize, que me ame, que me faça feliz. Reparem o jogo. É o jogo da continuidade do ego. Ele ou ela também está procurando alguém. E ele me encontra no mesmo estado em que ele se encontra. Então o jogo continua. Há toda uma forma disso acontecer. É uma dança de atração. É uma dança de encantamento. O mesmo jogo que ocorre no reino animal ocorre nas relações humanas. Fazemos uma dança para acasalar. Depois discutimos, brigamos, discordamos, rasgamos o contrato, nos separamos e vamos em busca de novas formas de preenchimentos, de relações. Nós passamos uma vida inteira sem a ciência do amor, sem a ciência da vida, sem a ciência de Deus, sem a liberdade, sem a felicidade. A plena ciência de si mesmo é a liberação nesta vida para a presença do amar. Não é de alguém amando, é para a presença do amor, que é quando o amar está presente. Essa é uma vida divina. É uma vida onde o outro e você são uma única realidade. Então não há conflito, não há desordem, confusão ou sofrimento. Essa é a relação entre a autoinvestigação, autoconhecimento e a presença do amor. O amor está presente quando o eu não está, quando o ego não está. Uma vez que esse amor está presente, uma vez que aquela natureza que quer dar, compartilhar e compreender está lá, a natureza que quer atender a este mundo incompleto, o próximo passo é fácil. É obter a compreensão de que o verdadeiro poder deste mundo está na consciência. Não é algo externo a ela. Esta é a nossa grande lição. Deus é a consciência divina infinita, a consciência da qual este universo é formado. E Deus se deu a nós para que a vida e a consciência de Deus sejam nossas. Toda a vida imortal de Deus é nossa.
Toda a consciência divina de Deus é nossa. Toda essa consciência divina. Mestre, nós temos uma pergunta de um inscrito aqui no canal. O Rafael fez o seguinte comentário. Mestre, me sinto desconectado, como se vivesse no piloto automático, sem presença. Como praticar a atenção plena? Então, você nos fala de um piloto automático. Sim, exatamente isso. É assim que a pessoa se move na vida. Nós estamos dentro de um automatismo, de uma mecanicidade, de uma inconsciência psíquica, de um padrão de comportamento de inconsciência completa, a nível consciente e inconsciente. As respostas que estamos dando são todas elas no automatismo, porque não há uma ciência de como a mente está funcionando. Isso requer a presença de um olhar para as nossas reações sem interferir com elas. É a presença desta atenção plena, desse olhar, perceber, ficar ciente de si mesmo. É ir além da sujeição do modelo consciente e inconsciente do pensamento. A maioria de nós vive na superfície da inconsciência, da mecanicidade. Essa superfície é a mente consciente. Em alguns momentos, nós temos algum contato com o padrão inconsciente e também mecânico de comportamento do próprio eu. Mas todo o movimento do ego é basicamente inteiramente inconsciente. E a não ser que isso desapareça, se dissolva, a vida continuará sendo tediosa, aborrecida, problemática, complicada. Contato com a vida, neste momento, é o contato com a beleza, com o amor, com a liberdade. Então, o cérebro está livre do passado. A mente não carrega mais o peso destas memórias mais recentes e memórias mais ocultas. Então, a mente não é mais a mente como nós conhecemos. A mente dentro do modelo conhecido. A mente dentro dessa estrutura de memória, de passado, de recordações. Então não há mais o eu, o ego. Atender este momento requer a presença deste momento. Uma plena comunhão com o momento é um fluxo. É como um rio vivo, não turbulento, não agitado. Ele é profundo, vasto. Ele carrega sua beleza, mas não há mais atrito, desordem, confusão, conflito. Não há mais a turbulência tão comum a esta mente egóica, a esta consciência pessoal, a esta consciência do eu. Seu contato real com o momento é o fluir desse rio, desse divino rio de pura inteligência, bem-aventurança, felicidade. É algo que se revela presente quando temos o despertar da consciência, o que requer a presença
do autoconhecimento, da meditação. Tudo isso faz parte, ou tudo isso está dentro do mesmo contexto desta atenção, desta plena atenção, aqui e agora, no momento presente. O despertar é a ciência da vida, é a ciência de Deus, é a ciência da verdade. É o que estamos propondo aqui para você. É por isso que temos lhe convidado a participar dos encontros que temos online para aprofundar isso. Ok? E para você que está acompanhando o vídeo até o final e deseja realmente viver essas verdades, fica o convite para participar dos encontros que o Mestre Gualberto proporciona. Nesses encontros, que são muito mais profundos do que esses vídeos aqui no YouTube, acontece algo muito poderoso. Porque, pelo Mestre já viver nesse estado desperto de consciência, ele compartilha um campo de presença à sua volta. E nesses encontros a gente acaba pegando uma carona nesse estado de presença do Mestre, nesse campo de energia. E pegando essa carona, podemos, sem esforço nenhum, descobrir o que de fato é a atenção plena, o que de fato é a meditação. Podemos ter uma visão real dos assuntos tratados aqui no canal. Então fica o convite, no primeiro comentário fixado tem o link do WhatsApp para poder participar desses encontros. Além disso, já dá o like no vídeo, se inscreve no canal e nos vemos no próximo vídeo.